Gênesis 21. Nasce Isaque, o filho prometido. O Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem desta história, muito se alegrarão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia, eu lhe dei um filho em sua velhice. Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaque, e pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou-o: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente, mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar, e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com um menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Pacto entre Abraão e Abimeleque. Naquela época, Abimeleque veio com Ficol, o chefe de seu exército, propor a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não me enganarás, nem a minha linhagem e parentela, e que terás para comigo e para com esta terra em que vieste como hóspede, a mesma consideração amiga que tive por ti. Ao que Abraão aqueceu: sim, eu juro. Entretanto, Abraão reclamou com Abimeleque acerca de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem pôde fazer isso, tu jamais me informaste a respeito, e somente agora ouço falar disso. Abraão tomou ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque, e ambos celebraram um acordo. Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe indagou: a que servem essas 7 ovelhas que puseste à parte? Ao que Abraão replicou: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. E por esse motivo se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ali juraram ambos. Depois que concluíram essa aliança em Berseba, Abimeleque levantou-se com Ficol, o chefe de seu exército, e retornaram à terra dos filisteus.
Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e aí invocou e adorou o nome de Yahvé, o Deus eterno. E habitou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Deus cumpre exatamente o que promete. Versículos 1 e 2. O Senhor visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Depois de anos de espera, a promessa finalmente se cumpre. O texto enfatiza 3 coisas: Deus visitou, Deus fez, Deus cumpriu. Nada foi antecipado, nada foi atrasado. Aconteceu no tempo determinado por Deus. A lição que podemos extrair é: o tempo de Deus não falha, mesmo quando parece demorado. Toda promessa de Deus carrega um tempo certo para se manifestar. O nascimento de Isaque, quando o impossível se torna realidade. Versículos 3 a 7. Isaque nasce quando Abraão tinha 100 anos. O nome Isaque significa riso. Antes, Sara riu de incredulidade. Agora, ela ri de alegria. Deus transforma o motivo da dúvida em testemunho. A lição que podemos extrair é: aquilo que parecia impossível pode se tornar motivo de celebração. Deus transforma lágrimas de espera em alegria de cumprimento. O conflito entre promessa e o que foi gerado no caminho. Versículos 8 a 10. Ismael começa a zombar de Isaque. Sara percebe e pede que Agar e Ismael sejam expulsos. Esse momento revela um princípio espiritual profundo. O que nasceu fora da promessa não pode ocupar o lugar da promessa. A lição que podemos extrair é: nem tudo que geramos na caminhada faz parte do plano original de Deus. Deus protege a promessa, mesmo quando isso exige decisões difíceis. Deus confirma o caminho, mesmo sendo doloroso. Versículos 11 a 13. Abraão fica profundamente angustiado, mas Deus fala: por Isaque será chamada a tua descendência. E ao mesmo tempo declara: de Ismael farei uma grande nação. Deus não ignora Ismael, mas deixa claro o papel de cada um. A lição que podemos extrair é: Deus é justo e fiel, mesmo quando precisamos lidar com separações difíceis. Deus cuida de todos os envolvidos, mesmo quando os caminhos são diferentes. O deserto não é o fim, é lugar de encontro com Deus. Versículos 14 a 16. Agar sai com Ismael para o deserto. A água acaba. A esperança parece acabar junto. Ela coloca o menino debaixo de um arbusto e se afasta, pois não suporta vê-lo morrer. Esse é um dos momentos mais humanos e dolorosos do texto. A lição que podemos extrair é: todos enfrentam momentos em que parecem não ter mais recursos. O deserto não significa abandono. Muitas vezes é o cenário de um milagre. Deus ouve o clamor e abre os olhos. Versículos 17 a 19. Deus ouviu o choro do menino. Antes de qualquer solução aparecer, Deus ouve. Depois, ele fala. E então, abre os olhos de Agar para ver uma fonte de água que já estava ali. A provisão já existia. Ela só não conseguia enxergar. A lição que podemos extrair é: nem sempre falta provisão. Às vezes, falta percepção. Deus não apenas responde, Ele revela aquilo que já preparou. Deus também cumpre promessas fora do centro da história. Versículos 20 e 21. Ismael cresce, torna-se forte e habilidoso. Deus estava com ele. Mesmo não sendo o filho da promessa principal, ele não foi abandonado. A lição que podemos extrair é: Deus não limita seu cuidado apenas a um grupo ou a uma situação. O cuidado de Deus alcança todos aqueles que estão debaixo da sua atenção. Reconhecimento público da presença de Deus. Versículos 22 a 24. Abimeleque reconhece algo claro: Deus está contigo em tudo o que fazes. Esse reconhecimento vem de fora. Pessoas ao redor conseguem perceber a ação de Deus na vida de Abraão. A lição que podemos extrair é:
Uma vida alinhada com Deus gera testemunho visível. Quando Deus está presente, isso se torna evidente para quem está ao redor. Aliança, justiça e estabelecimento. Versículos 25 a 32. Abraão resolve um conflito sobre um poço. Eles fazem um acordo, estabelecendo limites e reconhecimento. O lugar passa a se chamar Berseba, que significa Poço do Juramento. Esse momento representa estabilidade. Abraão deixa de ser apenas um peregrino e começa a estabelecer raízes. A lição que podemos extrair é: Deus não apenas promete, Ele também estabelece. Depois do processo, Deus traz segurança e firmeza. Um altar de permanência. Versículos 33 e 34. Abraão planta uma árvore e invoca o nome do Senhor. Isso não é um ato momentâneo, é um sinal de permanência. Ele reconhece Deus como o Deus eterno. A lição que podemos extrair é: quem vive promessas precisa cultivar relacionamento contínuo com Deus. A fidelidade de Deus nos leva a uma vida de adoração constante. Mensagem final. Gênesis 21 é um capítulo de cumprimento, mas também de cuidado. Ele nos mostra que Deus cumpre promessas no tempo certo, transforma a dúvida em alegria, protege aquilo que Ele estabeleceu, cuida de quem está no deserto, ouve o clamor no momento mais difícil, abre caminhos onde parecia não haver saída. A grande verdade deste capítulo é: o mesmo Deus que cumpre promessas também sustenta nos processos difíceis. Talvez hoje você esteja em uma dessas fases, esperando uma promessa se cumprir, lidando com decisões difíceis, atravessando um deserto emocional ou espiritual. Este capítulo declara algo poderoso sobre sua vida. Deus não se esqueceu de você. A fonte já existe. A resposta já foi liberada. O cuidado já está em movimento. E a mensagem final é clara. Quem confia no tempo de Deus verá o impossível se tornar testemunho e o deserto se transformar em lugar de provisão.